Boa noite. Tá Olá, diferente? boa noite. Oi, tudo bem? Eu estava numa outra fila de espera, que estranho. É que eu entrei no segundo. Ops. Ai, saiu minha imagem. Peraí, tá voltando. Oi, boa Boa noite. Boa noite. noite. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Sim, Estamos te vendo, estamos te ouvindo muito bem. Tá bom. Então tá, E é o beleza. que eu acho que só aparece a minha testa, né? Você está muito alta. Isso não. Impossível ficar alta. Eu também já me subi aqui um pouco. Eu estava tomando um chá porque aqui está muito frio. Ah, aqui também, Porto Alegre, tá um horror, né? Também bem friozinho, e só que diz que vai chegar uma onda de calor, né? Sábado. Aí é mais frio que aqui. É, e vai dar um choque térmico aí que a gente vai passar a ter um calor de 28, 30 graus entre sexta e sábado, parece. Vai ser complicado. E eu já estou com tudo pronto, tá? Eu vou poder compartilhar. Vocês me autorizam aí o compartilhamento da apresentação? claro. Tá. Ô, Doris, vou te apresentar. A Ana Ribeiro é a nossa nova assistente aí. Ela Ah, estava que me legal. ajudando aí. A Doris é a Muito nossa bom, Ana. conselheira, Seja bem-vinda. Obrigada. ela está ajudando a organizar e criar os processos, Ai, e muito bom, né? está facilitando muito. Nossa, estou É, tirando muita coisa que estava aí com a gente e sim, ela está sim. assumindo, né? Ah, que bom. Demorou um pouco a contratação, porque é muita burocracia, né, Ana? Foi meio sofrido. Que ONG. Uhum. Ah, tá. Tem uma série de problemas. É diferente. Tá. Estou vendo que você também tá no Rio, mas está frio aí, parece, né? Tá, aqui no Recreio tá bem frio. Tá Estou de vendo você. cachecol, inclusive de lencinho para carioca, hein? Tem que estar Pois frio. Pro carioca, isso é o fim da picada. A É, gente está acostumado, né, Maria? Acostumadas já é, com todo isso. ano tem aí umas 2 ou 3 semaninhas com aquele vento gelado, né? É. Desde que passou o ciclone, deixou um rastro aí de frio aqui no sul, né? A É. Ana entrou. Oi, pessoal, Oi, tudo Ana, bem? tudo Boa bem? noite, Ana. Tudo Boa bom? Oi, noite. tudo bem? Tudo Vamos bem, ver aí Dória? se eu atendo as Bem, expectativas, né, Ana? Eu até preparei uma parece. apresentação com muito carinho aí para a Mas não gente precisa conversar nem, um pouco. basta você ali falando já é suficiente. Não, eu sei, mas é que como tem um tema, né, que é conselhos de valor e aí a experiência e a trajetória, eu quis meio que pontuar os ciclos, né, e o caminho, a trajetória que eu fiz depois que eu deixei a vida executiva, o que que eu fiz para entrar no mundo de conselhos e tal. É, E mas o que a nem tua eu falei, história é muito legal. que nem eu falei com a Maria, né, deixar erros e acertos aí, né? Todo mundo é falível, onde a Mas gente, alguns você cuidados que a tem gente muita tem que ter. coragem, né, de estar falando em erros e acertos. Eu falei isso com a É, Maria. Eu é, falei, porque a Eu Maria comentei com a não fala Ana, eu isso. comentei com várias, com a Isis também, porque nós tivemos uma reunião com a Isis também, e falei, não, a Doris vai falar uma coisa diferente, né? Vai falar dos erros e acertos. é. E ainda tem muito a aprender, né? A gente não para nunca, tem que estar sempre. Aliás, se você souber de um curso de escutativa, eu adoraria. Eu tenho que me policiar mais. Curso Eu de gosto muito de escutativa nós falar. não temos, mas nós temos um curso Uma de escuta certificação de ativa. risco. Eu e a Ana estamos nesse negócio de risco agora, inclusive o Instituto Mel até que tem que contar para os conselheiros, né, fazer uma carta para os conselheiros, nós nos associamos ao DCRO e uma Ah, parceria muito interessante
e os nossos associados vão ter desconto nos cursos deles e várias oportunidades, vão ter 2 vagas gratuitas de curso Que também. legal, que legal. E É estamos o concorrendo BC, é junto com... aquele Board of Consultant, não? É de Não, é consultores? de risco, é um de Ah, de risco. risco, tá. E É estamos virtual, mas é também concorrendo sensacional. a uma bolsa, um grant, lá dos Estados Unidos, para... Ah, que legal. O cara estava falando agora com um cara, Maria, um cara que é conselheiro, professor, já, e ele é da área de risco, compliance e risco. Vou apresentar ele para o David. Isso. Ele pode ser um cara também a dar algum curso, alguma coisa, speaker, né? Naqueles montão de speaker, o cara fala 5 línguas, então eu falei, Pô, ué, não é? Pode super ser bom, também. né? E aí, mas ele vai ter que, se quiser fazer algum curso nosso, eu disse para ele, tem que ser apoiador para Tem você que se ganhar. associar. Homem tem que ser apoiador. Não, eu estou chamando de sócio apoiador. Associar como apoiador, porque tem que, né? Não adianta falar apoiador, tem que ser apoiador sócio, Associado, sócio, apoiador. apoiador sócio A apoiador. gente não escreveu isso lá no. Não, A mas gente escreveu na hora de como. falar, eu estou falando assim, sócio apoiador, Entendi. o apoiador sócio. O que é sócio? O que é? A ordem dos tratores não afeta o viaduto aí, como é que é a história? É Nós verdade. conhecemos a Sócio apoiador. Isis, Doris. Eu conheci, você falou com a Isis? Amanhã. Ah, vocês já conversaram, então? Ou é Sim, amanhã? A eu Maria conversei, conversou. combinei com ela, ela vai falar para a gente em outubro, já está marcado aqui. Isso, ela fez a apresentação, se apresentou, né, a Talences, na, no Congresso de Supply Chain, que eu era uma palestrante lá, e eu gostei muito da apresentação dela. Eu pensei logo, né, putz, aqui tem que levar ela lá para o Mel, Mas eu acho que você e ela é acertou uma em cheio. headhunter, né? E Ela ela estava é, se... ela é a cara do Instituto. É Então, o que porque isso tudo que que eu nós precisamos. associei, porque ela falou, eu sou engenheira, tenho a maior dificuldade de achar, às vezes, executivas nessa área, né, de operações, de engenharia. Eu disse, pô, tem que te apresentar para o meu, né, para o e-mail. O web talk dela, o assunto vai ser o que o mercado espera do executivo de operações, Tá, tanto em hard skill quanto em soft skill. Esse legal, vai ser o legal. tema, a gente discutiu isso ontem, Ah, que legal. porque ela sabe o que o mercado quer, ela contrata, né? Sim, Aonde que você foi fazer palestra em supply chain, Doris? um rapaz aí do IBGC, eu acho que você conhece, ele é da Comissão de Estratégia, o Alexandre Oliveira, ele é um Hum. PhD de Ah, Campinas. sim, sim, É, eu tive na banca dele de ai, que doutorado. legal! E aí ele me... Até foi uma surpresa, assim, porque eu não tinha... Conheço ele de vista, né, do IBGC. E ele me liga um dia perguntando se eu topava ser palestrante do ponto de vista do conselheiros num congresso de supply chain, né? Aí eu topei. Ah, eu já cheguei a fazer coisa, porque ele tem uma consultoria que ele faz palestra. Isso, e ele é focado nessa área de supply chain, né? Eu não sei se Isso. é o histórico, pelo que eu entendi, o Não, é o histórico dele. Alexandre, é assim, mas desde É, novinho ele foi sempre consultor, né? é. É, E ele é ele, professor também, né? Acho que lá é. na Unicamp. Mas foi muito bom porque eu tive de, como eu não cobro, né? Isso eles me deram de bônus participar do congresso de graça. Aí eu assisti os 2 dias inteiros e foi ótimo Que porque bom. eu peguei a visão dos diretores de supply chain. Tinha gente de multinacional, de empresas top de linha. Então, assim, é um outro olhar, né? Você vê como é que o executivo que está lá na frente está enxergando a situação, né? E o que eu achei interessante, por isso que eu gostei também da conversa com a Isis, todos se queixando do grande problema atual,
de turnover alto. Essa moçada millennium não fica nas empresas, eles investem, botam, capacitam, dão curso, não sei o quê, um ano e meio, o cara vai embora, Se porque você não ou não der aguenta oportunidade, pressão, não tem é, resiliência. imagino. Bom, A deixa eu Ana está cumprimentar levantando aqui. a mão aí, a Tá, Ana. tá na hora, né? Mas a gente dá Vamos dar 5 minutinhos, vamos dar mais Vou 3 minutinhos. cumprimentar aqui a Maria do Carmo, a Marcela, a Oi. Lívia, a Fabiana, a Cláudia, a Maria Veloso, a Débora. Vamos cumprimentando o povo que Boa chega. noite a todas, boa noite. Boa Boa noite. noite. Olá, Boa boa noite. Boa noite, noite. pessoal. Boa noite. noite. Boa noite a todos e sejam bem-vindos ao novo Web Talk do MEL, no Instituto Mulheres em Operações. Estamos aqui hoje com a Doris, que vai falar sobre a experiência e a trajetória de uma conselheira. Então, Doris, por favor, pode ficar à vontade. É Só- que antes Ana, vai ter Ana, uma Ana, eu vou te introdução com apresentar. a. Ana, eu vou É, apresentar a Doris. Peraí, então, mas mas você apresentar. não vai apresentar Você o não acha e-mail melhor também? agora apresentar o Instituto, Maria? Isso, Eu vou não, isso. apresentar o Instituto, mas a gente tipicamente dá 5 minutos de É, lambuja, tá tá? faltando 2 minutinhos. Estou contando aqui A no Ana que relógio. não sabia ainda, mas agora estamos sabendo, a gente dá 5 minutinhos, né? Mas a É, gente não dá mais do que 5, porque em respeito aos que chegaram no horário, né? E sempre tem um então, trânsito cibernético, né? não, olha, era às 6 horas antes. Era 7. Aí o pessoal começou a dizer que era muito tarde. Aí a gente começou a fazer às 6. O pessoal começou a achar que era muito cedo. Agora a gente está às 6h30, certo, Mariana? Não, Nós mas eu estamos acho que buscando. nós acertamos no 6h30, viu? Eu Acho acho que sim. que Porque tinha a questão das pessoas estarem em trânsito, né? Saíram, sei lá, saíram 5h30, 6 horas, e aí estava em trânsito. Então, 6h30 pode até estar em trânsito, mas já está dentro do carro. Então, às vezes, já dá certo de entrar, né? Então, essa é a Valmir ali, sempre nos prestigiando. Oi, Valmir, obrigada aí, vai ouvir um pouquinho. Valmir, Obrigada pelo querido. prestígio aí da sua colega de conselho fiscal. tem que esperar mais 1 minutinho e aí a Ana apresenta o Instituto, que é uma oportunidade também, né, da gente mostrar o Exato. nosso Instituto e dar mais tempo para o pessoal ir entrando, né? Exato. Boa tarde, meninas, meninos, tudo bom? Como é que vocês Muito estão? bem, muito Tudo bem, bom, Valmir, Ana? tudo Como é que você bom? vai? Tudo bom? Tudo Maria certo. Helena, tudo bem? Tudo bom, Momir? Está em Tudo São bom, e Paulo você? ou está no Tô, Nordeste? não, estou em São Paulo, estou Esse ficando por homem aqui fica agora. andando aí, é um gaúcho que vive andando, né, pelo Nordeste, São Paulo. Brasil afora? Mas agora eu estou ficando mais em São Paulo. Acabei de Ué, chegar, Está com cara de frio, né? mas você tá, tem casa aqui também, Valmir? tenho, eu moro aqui no Paraíso, tenho um apartamento aqui, Ah, subindo do pensei que você morasse Ibirapuera. em Porto Alegre. Não, morei em Porto Alegre muito tempo atrás, hoje eu sou É paulistano, paulista? por Gaúcho que virou adoção. paulista? Eu tinha certeza que você morava em Porto Alegre. Não, moro aqui, moro aqui. Então tá bom. Bora Bom, combinar um café um dia. vamos agora. Eu achei que era, não sei de onde eu tirei isso. A gente Bom, fica na cabeça que o Valmir Rossi é gaúcho que mora em Porto Alegre, né? Mas não é, né? É um gaúcho Ana, paulistano. me libera aí para eu poder apresentar o Instituto. Tá liberado. Eu acho que se vocês quiserem esperar mais um pouquinho, Não tá, Ana, não tá. Tem que entrar ali onde tem um símbolozinho assim, que parece um. Ali que você libera, share screen. É que eu não tenho essa você vai tela. fazer a apresentação, Isso. mas está liberado. Não tá, Ana. Tem que ir ali, ó. Depois do vídeo, tem
um negocinho que tem um símbolozinho meio diferente, você clica nele e vai lá, Share Screen. Ana, permitir que o que participantes possam compartilhar a tela nesse logozinho aí. Show? Não. Ó, vai lá na barrinha, tem o microfone, depois tem o vídeo, aí tem um outro negocinho aí que eu não tenho. Clicou nele? Sim. Tá. Aí o que que aparece? Não sei se aparece em inglês ou em português, se é share screen ou... All. Não. Tem ali um negocinho escrito compartilhar tela ou alguma coisa assim. Acho que é o segundo item. Então, all. Só o host ou todos os participantes? Todos. Agora sim. Todos. Muito bem. Eu vou então aqui. Opa. Bom, acho que está todo mundo vendo. Eu não sei se está na tela de apresentação. Tá. Bom, Tá sim, tá então ótimo. vou fazer aqui uma rápida apresentação do Instituto. E boa noite, bem-vindos aí a mais um Web Talk nosso. Hoje com a Doris, estamos muito felizes aqui. Doris, uma querida amiga e também uma conselheira de mão cheia aí, que ela vai compartilhar com a gente. A Maria apresenta ela depois. Bom, aqui compartilhando, né, para os que são aqui, então sempre pode ter um que está aqui pela primeira vez, então, bem-vindos também. E compartilhando um pouco do nosso propósito e da nossa visão, né? Mas contando assim de forma muito rápida, o nosso instituto tem como um objetivo, né? Ajudar as mulheres que estão em liderança, que estão iniciando liderança, que já estão em liderança nas áreas de operações, a progredir na carreira, chegar a um C-level, diretoria, CEO, conselheiro de administração. Isso tudo surgiu de um sonho, né, e de uma inquietação nossa, né, das fundadoras, e hoje nós temos também várias outras diretoras que eu vou mostrar para vocês, porque realmente ainda é reduzido o número de mulheres na liderança, né, em operações. E quando a gente fala em operações, é toda a cadeia end-to-end, né, que muitos chamam às vezes de supply chain, mas em resumo é desde lá as compras, planejamento, supply chain, produção, às vezes não tem produção, é logística ou algum outro serviço, né? Toda a parte da entrega, né? E agora a gente pode dizer também que é a cadeia reversa, né? Também, vamos ver, tudo isso faz parte da cadeia. E o nosso instituto, então, ele foi fundado há 2 anos atrás, nós estamos fazendo já quase 2 anos, vamos ter uma nova assembleia agora no final de setembro, começo de outubro, e eu, então, hoje estou meu nome é Ana Gatti, eu estou como presidente do instituto, temos a Cris Pinho como vice, a Maria Veloso como diretora administrativa, a Halak, que está aqui, que vai apresentar o WebTalk. Ela hoje é presidente do nosso conselho, mas também ela foi fundadora. A Suzy, que hoje ainda está na carreira executiva, diretora da Royal Canin, a Ângela da Natura, e temos 3 novas diretoras, que é a Daniela Bettini, a Fabiana César da Johnson, a Daniela da Val Group e a Sueli Schneider, que hoje está fazendo um doutorado nos Estados Unidos. E que foi aí também da JBS, foi diretora de supply chain. E é interessante a gente comentar que a gente também, logo em seguida, a gente constituiu o nosso conselho consultivo,
Então, a Maria, que eu já comentei, o Carlos, o Cacá da BlackRock, a Josi da Natura, a Mauri também conselheiro, Marli também conselheira, a Solange Guedes, que foi Petrobras, a Thaís da IBM, e a Doris aqui, que está com a gente hoje, nosso conselho fiscal, ela, a Júlia e o Valmir Rossi. Nós também aqui, ao longo desse período, nós estamos também preocupadas com o nosso pipeline, né? O nosso pipeline que vai formar novos diretores, que vão também, e que nós também vamos, né, aos poucos, nos movendo mais para o conselho, mas por enquanto estamos aqui puxando o Instituto, né, com muito prazer. E nós temos aqui no nosso pipeline, hoje, como voluntário, a Andréia, que é uma diretora de RH muito conhecedora da área de operações, o Alexandre, que é consultor, o Benê, que também é da área de operações, a Débora, que também é consultora na área de operações, a Jamile, que atua no Grupo Víssimo, o Marco Nascimento, também é consultora, a Irana, que é da Paranapanema. Então, a gente está formando novas pessoas e que no próximo mandato a gente já vai ter algumas alterações, né? E assim a gente vai evoluindo o Instituto também com novas ideias, que é maravilhoso. Às vezes a gente acha que não tem uma saída, mas quando a gente tem esse grupo tão diverso, a gente acaba encontrando ali talentos, né? Que é muito, muito importante para a gente. Nós temos também, nós fizemos no ano passado um design thinking, que foi um projeto ali de 6 meses para entender com mais profundidade o que as mulheres e as empresas precisavam, né, para que elas pudessem seguir progredindo nas empresas. E a gente, então, constituiu o que a gente chama da Jornada Inclusiva MEL, com associação de empresas e também pessoa física. E hoje, né, até legal a gente falar disso, porque nós temos a Jornada de Ascensão da Mulher. Com a mentoria, nós já estamos fazendo um curso de formação de mentores na Johnson & Johnson, que é uma associada nossa, e nós estamos também agora, em agosto, vamos fazer então um grupo aberto, né, com diferentes empresas e associados, né, e nós vamos então fazer essa mentoria treinando os mentores, trazendo o letramento, né, para poder trabalhar isso mais com mulheres, tanto com homens quanto mulheres, e começando a mentoria em setembro, serão 10 sessões, que vai até o início do próximo ano. E nós vamos também, o WebTalk, a gente já está falando, e nós estamos agora, a Débora até que está puxando essa parte aqui, está vendo, constituindo esse curso, né, mais focado no que a gente chama aí de soft skills, ou então essential skills, né, com diferentes professores, para que a gente possa apoiar também mais esse desenvolvimento, e é interessante que esse curso ele se soma a esse também Jornada dos Homens Advogando pela Mudança, tá? Então, a gente vai ter cursos para homens e mulheres na jornada de inclusão aqui também da empresa. Nós estamos trabalhando, ainda não está 100% pronto, mas logo vai estar o nosso pipeline de oportunidades MEL para as pessoas colocarem, para as pessoas e para as empresas colocarem oportunidades, colocarem também seus currículos. E nós vamos também, estamos agora conversando com as associadas para pegar inputs da nossa jornada de RH, que vão ser 3 encontros, né? Para que a gente possa fazer um produto, realmente uma solução assim, de muito valor, né? Com debate, com boas práticas, constituir depois
um pequeno book com boas práticas do ponto de vista de RH, né? Porque RH, no final, é o nosso principal parceiro, tanto o RH quanto o pessoal de diversidade dentro das empresas, tá? Então, a gente precisa ajudar o RH para eles nos ajudarem. E aqui a gente tem hoje um pouco de uma fotografia de algumas associadas, estamos sempre buscando mais, Ocean, Orica, Ball e Johnson. Nós temos alguns parceiros, né? E nessa parceria a gente também procura trazer benefícios dos dois lados, né? Então, o 30% Club, o mar também é delas, até que foi ali junto com a Ocean, que a gente acabou fazendo essa parceria. E o mais recente é o DCRO, que é um instituto também sem fins lucrativos nos Estados Unidos, onde eu fiz curso, a Maria Halak também fez, e assim eles têm um curso na parte de risco, de gestão de riscos, muito legal, né? Então a gente está com uma parceria bem legal com eles também, com descontos lá nos cursos deles. Então é uma coisa bem interessante e de muita qualidade, com certificação e tudo mais. E aqui segue, então, os nossos contatos, nós temos cada vez mais colocado, né, profissionalizado aí as nossas rotinas de compartilhamento nas redes sociais, no LinkedIn, também no Instagram, né? Então, os eventos do WebTalk e outras coisas que vão acontecendo no Instituto. Temos os podcasts que, se vocês entrarem no Instituto Mulheres em Operações, ai, meu Deus, Spotify, a plataforma Spotify, vocês vão ver os podcasts, estão bem legal também. E o nosso próximo Web Talk vai ser, então, com o Cacá, que é o nosso conselheiro, o Nir, que é o VP de RH da Ocean, e o André Caldeira também, que é um professor, né, de Curitiba, né, Maria? É verdade, de RH também, tem uma empresa de RH chamada... Então tá, 14 de setembro, olha só, já temos aqui o Jorge Kern, que é da Orica, diretor de operações, e 19 de outubro já temos a Isis Borges, que é uma engenheira, headhunter, e que sabe o que as empresas buscam, né, em termos de operações. Então, vai ser muito rico aí compartilhar e cada vez mais, e hoje, agora, a gente estão aqui os nossos endereços e site, o site está ficando cada vez melhor, desculpe, e também tem as associações. Então, vou passar a palavra para a Maria. Obrigada. Então, boa noite a todos aí, agora formalmente, né? Vamos começar o nosso Web Talk, então eu queria começar, logicamente, apresentando a nossa palestrante, que é a Doris Willman. E a Doris, foi até difícil fazer um resumo da bio, né? Que já é um resumo do currículo, já foi difícil fazer esse resumo aqui para expressar tudo que ela já fez aí, né, nessa área de governança e toda essa carreira dela, né? Mas eu vou tentar. Então, a Doris, ela é mestre em Finanças Internacionais pela University of Westminster of London. Ela é economista com especialização em Economia Industrial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Doris tem extensão em Global Finance and Development Economics pela London School of Economics. Ela é conselheira de administração certificada pelo IBGC. Ela também foi membro do Conselho de Administração do IBGC no período de 2016 e 2020. Atualmente, ela é membro independente do Comitê de Auditoria do Banco Cooperativo Sicredi e Sicredipar,
e do Conselho Fiscal da Metalúrgica Gerdau. Ela também é do Conselho da ONG Parceiros Voluntários e do nosso Instituto MEL. Então, eu fiz um resumo da Doris e agora eu passo a palavra para a Doris, porque a gente está ansiosa para escutá-la. Oi, boa noite a todos, uma honra aí, super feliz com esse convite. E eu vou tentar, de uma forma um pouco mais gráfica, contar um pouco a minha trajetória para que não fique muito enfadonho. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação muito rápida que eu fiz, para que a gente vá seguindo aqui um passo a passo. Deixa eu ver se botar no modo apresentação. Vocês me falem se entrou no modo apresentação. Entrou. Tá, então, o tema que me foi dado aqui para esse desafio de hoje à noite é conselhos de valor, né? Experiência e trajetória de uma conselheira. Então, eu peguei aqui umas frases que eu gosto de algumas pessoas para mostrar um pouco, né, essa trajetória que eu terminei, fui executiva, né, por muitos anos, 20, quase 30 anos, aí, principalmente de relações com investidores. Depois terminei essa vida executiva, fui para consultoria, no primeiro momento, ainda tenho minha consultoria, e entrei também nessa atuação como conselheira de administração fiscal e membro de comitês. E também eu gosto muito de compartilhar, né, conhecimento, então terminei indo também para dar aula. Hoje eu dou aula na FIPECAF-USP, na pós-graduação, tem três turmas, mais ou menos, e fui convidada agora, começo no segundo semestre, quer dizer, já estamos, né, no segundo semestre, em agosto, na Fiesc, que montou um MBA de negócios, para principalmente atender executivos das próprias empresas catarinenses, né, e ajudar nesse trabalho de capacitação. Então, eu gosto muito de trabalhar com essa coisa de que você é um ser, né, que precisa sempre buscar um equilíbrio entre o profissional, o pessoal, e na luta constante contra você mesmo, né? Porque muitas vezes você mesmo se sabota, faz uma autossabotagem, então você tem que estar sempre nesse controle de como você carrega, né, sua vida profissional, pessoal. E aí eu achei uma frase muito legal do Carlos Drummond de Andrade, que só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo. Então, essa busca, né, contínua de como que você luta, né, com seus medos, suas competências, suas habilidades, suas incertezas. E eu acho que isso é uma frase que é muito feliz, porque realmente você, às vezes, seu teu pior inimigo é você mesmo, né? E você não sabe. Então, quanto mais você se autoconhecer, melhor. E tem uma do Van Gogh também que eu gosto muito, que é não extinga sua inspiração e sua imaginação. Não se torne um modelo, um escravo do seu modelo, ou seja, você às vezes cria uma imagem, uma autoimagem de você e você se escraviza disso aí. Você tem que ter a leveza de que tem momentos que você vai ter que mudar, às vezes radicalmente, e você tem que se reinventar o tempo inteiro. E uma outra também que eu acho legal, que é do Aldous Huxley, existe apenas um canto do universo que você pode ter certeza de aperfeiçoar, que é você mesmo. Então, essa luta contínua, né, de busca de conhecimento, isso é uma coisa interessantíssima. E aí tem as questões também que a gente tem aqui culturalmente no Brasil, que é o medo do fracasso, né? O sucesso, todo mundo sabe, nunca, né, é definitivo, e o fracasso não é fatal. O que conta é a coragem de continuar. É uma frase do Winston Churchill, ele tem frases maravilhosas, né? E então eu acho que isso é uma coisa para a gente também ter em mente, que você vai errar muitas vezes, você tem que usar esse erro para se aperfeiçoar e ir para frente, continuar tentando mitigar isso aí. E aí tem uma outra da Clarice Lispector: até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Vocês muitas aqui são engenheiras, né? Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro, né? Então, mesmo quando você faz a sua autoanálise, busca o autoconhecimento,
não seja tão rigoroso com seus defeitos, às vezes eles te ajudam a ir além ou ir adiante, você vai corrigi-lo, mas corrigi-lo de uma forma que realmente não te desestruture, né? Eu acho isso muito importante também. E aí, finalmente, meu pai, Milton Wilhelm, ele dizia muito, um bom alemão, né, filho de imigrantes, chegou aqui praticamente sem nada, o pai dele, se inventaram, se construíram, e faz parte da cultura alemã a busca do conhecimento. Para eles isso é muito importante. E meu pai sempre dizia, né, a única coisa que ninguém te tira, filha, é o conhecimento. Então, foi uma coisa que eu incorporei na minha vida profissional. Essa sopa toda aqui de letrinhas e logos é para tentar falar de uma forma um pouco mais lúdica da minha primeira fase de carreira, né? Que é o que eu chamo de ciclo 1, que foi a parte de educação e vida executiva. Então, eu, como uma boa baby boomer, né, que nasci no pós-guerra, década de 50, como é que uma baby boomer sobreviveu, né, num mundo profissional muito masculino e sem uma rede de suporte, porque nessa época pai e mãe não tinham suas limitações também, não eram o apoio para você trocar informações sobre discussões de trabalho, muitas vezes, né, até conseguia fazer isso com meu pai, mas não tinha essa rede de suporte como a gente tem hoje, WCD, 30% Club, o próprio e-mail, vários outros grupos, o Movimento das Mulheres do Brasil, que é o 80 em 8, que é para tentar jogar mais mulheres no mercado de trabalho, a ascensão de mulheres, né, para poder chegar em cargos realmente, porque socialmente a gente termina ficando, né, muito restrita à boa vontade, né, de quem está conosco, chefes e entidades, e empresas, e muitas vezes realmente não tem a devida meritocracia, né, que a gente espera. Então, nesse meu primeiro ciclo, eu começo lá com a educação, né? Em 74 eu entrei na URGS, em economia, depois em 81, 83 eu fiz a especialização, que era para ser um mestrado, aí eu entrei num novo trabalho, terminei não tendo tempo, não defendi minha tese, então fiquei com o título de especialista em economia industrial, que era a ênfase. Antes disso, como todo bom gaúcho, não sei se vocês conhecem, mas aqui a cultura gaúcha, eles adoram o emprego público. Então, minha família me encheu o saco assim que eu terminei a faculdade, eu entrei na faculdade, faz concurso público, faz concurso público. Fiz para a Receita Federal, ainda precisava só ter o nível médio, e passei. E como havia uma central de concursos que alocava para órgãos federais, eu fui muito bem classificada e terminei sendo chamada por INSS. E aí fui, até que foi bom, porque nesse período foi o período que eu pude fazer a faculdade. Eu trabalhava, né, estudava de manhã cedo, 7h30 às 9h, trabalhava e depois voltava à noite para a faculdade. Então foi legal, eu fiz um trabalho muito bom lá no INSS, e aí o grande estresse foi o dia que eu quis sair do meu emprego público e ir para a iniciativa privada, que aí foi meu primeiro emprego já como economista, né, que foi no Banco Maisonave, um banco regional. Comecei lá como economista júnior e saí como economista sênior. Então, eu comecei minha primeira fase de trabalho aqui como executiva foi em bancos, né? Bancos regionais, Maisonave, depois eu fui para o Comind, que era um banco paulista, eu fui coordenadora de crédito para toda a região sul, depois fui, isso em meados da década já de 80, fui para o IOSP Maxio, que era um grupo financeiro e industrial. Lá eu comecei como analista sênior de investimentos, e foi graças ao IOSP que eu fui transferida para São Paulo. Ele se associou ao Bankers Trust e decidiu que a sede seria em São Paulo, isso em plena crise bancária, que eu fui transferida em novembro de 86, foi aquele ano de quebradeira de bancos, né? Quebrou o Comind, quebrou o Sul Brasileiro, o próprio IOSP, depois veio também o Maisonave quebrou, né? Veio a ter problemas também e terminou, não existe mais, né? Como banco. Nesse período,
eu fiz já em São Paulo, né? Eu terminei ficando 1 ano e pouco no IOSP, e a Unibanco me chamou, tá aqui tive 2 fases diferentes no Unibanco, né? Uma como gerente de investimento. Então, eu já tive minha primeira alavancagem no momento que eu fui para São Paulo, cheia de medos, São Paulo, aquele mercado maravilhoso, né? Pessoas muito inteligentes, bem formadas. Eu aqui uma caipira vindo de Porto Alegre, mas fui com medo e tudo. Fui a única mulher que aceitou a transferência. Minhas outras colegas todas tinham marido não queria, ou tinham filhos e tal, e eu cheguei para o meu marido, olha, é uma oportunidade boa, eu já era casada nessa época, vamos tentar, eu vou antes e a gente fica mandando currículo, e aí, no fim, inclusive, ele conseguiu um emprego muito bom na Cosigua, do Grupo Gerdau, e também foi para São Paulo, menos de 1 ano depois. E ficamos nesse vai e vem. Então, foi importante porque, assim, eu já fiz a minha primeira alavancagem, saí de analista já para gerente de investimentos no Unibanco. Tive uma fase de 2 anos como gerente, e aí, em 90, mudou o vice-presidente e fizeram uma seleção interna para ter o primeiro gerente de relações com investidores, e eu obtive essa vaga. Então, o Unibanco foi a primeira gerente mulher de RI, primeiro banco a ter uma área de RI. Na época não tinha ninguém, praticamente, era uma profissão que não existia relações com investidores. Existia só o Tracanela na antiga... Ai, quem comprou? A Marley comprou, esqueci o nome agora, era uma empresa grande que a Marley terminou comprando, e aí eu fui conversar com ele, fui conversar com o CVM, com Bolsa, para entender o que é esse bicho, relações com investidores, e lendo, estudando. E foi muito legal, porque aqui eu peguei toda uma fase, né, de 90 a 96, num Brasil se abrindo, plano Collor, de estabilização da economia. O Collor abriu os mercados tanto para exportação e importação, e também para investimento direto em bolsa, investidor estrangeiro na Bolsa. Então, isso foi legal, porque eu peguei os primeiros investidores estrangeiros aqui, olhando opções de investimento no Brasil, né? A Stephen Rosen Partners, de Londres, a Gênesis, de Londres, depois, segunda leva, vieram os americanos. Então, foi um grande aprendizado, o Unibanco foi uma escola maravilhosa. Aí eu pedi minha licença, não remunerada, para poder fazer o mestrado em Londres, porque aí meu marido foi transferido para Londres, ele era gestor de fundos, né? E foi bem nesse momento que estavam os ingleses olhando o Brasil e queriam um brasileiro para entender como é que era a confusão aqui no mercado de ações. E aí eu pensei, né, o que eu vou fazer para não prejudicar minha carreira e ficar junto com meu marido, né? E aí eu fui pesquisar e descobri que tem uma bolsa, o Foreign and Commonwealth, que seria tipo um Ministério das Relações Exteriores, tem o Chevening Awards, do Conselho Britânico, que todo ano concede 70 bolsas para brasileiros para estudar, com tudo pago, a gente escolhe qual é o curso e eles pagam. E eu consegui, passei em São Paulo, passei em Brasília, que a seleção depois ia para Brasília, e me pagaram tudo, esse Chevening. E aí eu fiz meu mestrado na Universidade de Westminster, e cursos de verão no London School of Economics. Quando eu voltei, eu já estava cansada de banco, né, intermediação financeira, não tinha o lado real da economia, mas eu queria continuar na área de relações com investidores, que eu gostava muito. Eu tive até uma oportunidade, quando eu voltei da licença, para ficar numa área de operações, né, de mercado de capitais do Unibanco, mas eu queria voltar para relações com investidores. E aí, uma amiga disse, olha, a Antártica está procurando um novo gerente de relações com investidores. Me dá teu currículo, vou encaminhar. Gostaram, me chamaram para entrevista, eu fiquei. E aí foi legal, porque eu fiquei lá 3 anos, e no último ano veio a fusão, aí consegui reestruturar a área, tudo. O antigo não falava inglês, e estava um monte de investidor estrangeiro, né, vindo para o Brasil, querendo entrevista, querendo saber o que é a empresa, e eu tive a oportunidade realmente de
participar, né, grupos de trabalho para fusão e criação da Ambev, com listagem na Bolsa de Nova York, seriam a DR2. Fiquei 6 meses nessa transição, né, com grupos tanto da Antártica quanto da Brahma, na época, e criamos a Ambev. Só que aí, em dezembro de 99, e inclusive a Antártica, o colapso da Antártica, que a tornou alvo, né, de uma aquisição pela Brahma, foi a famosa maxi-desvalorização de quase 50% em janeiro de 99, e ela estava fragilizada porque tinha dívida em dólar e não tinha hedge, né? O financeiro, os conselheiros não quiseram fazer hedge, acharam que não era necessário, enfim, foi pega e ficou frágil e foi alvo, né, de um takeover aí, não foi hostil, mas mudou o controle. Mas foi um grande aprendizado, porque era uma cultura diametralmente oposta, né, à da Renner, que era uma fundação, não tinha dono, a família não teve herdeiros, criou uma fundação, Antônio e Helena Zé Renner, e a Brahma vinha com toda aquela cultura do garantia, né, super agressiva, bônus elevadíssimos, remuneração alta, mas só 50% da população recebia, então era uma cultura extremamente agressiva. E aí um headhunter me chamou em dezembro de 99 e topei, né? Fui para um novo desafio que foi a Votorantim Celulose e Papel, que está aqui embaixo. Fiquei lá de 99 a 2002. Também era uma operação de listagem, a DR3 na Bolsa de Nova York. Então, foi digamos, meu período pós-banco, né, financeiro, um período de internacionalização, que eu chamo, porque aí eu conheci o mercado de capitais internacional, conheci o que era a SEC, o que era a Bolsa de Nova York, a New York Stock Exchange, toda a documentação que eu precisava, né, tanto para a CVM quanto para a SEC, foi realmente riquíssima essa fase que eu chamo de internacionalização, né? E de lá, terminei essa fase aqui, tive uma proposta para ir para a Coteminas, também na área como gerente de relações com investidores, fiquei de 2002 a 2004, e ali era uma reestruturação de fechar o capital da Wembley, que era holding, e jogar os acionistas para a Coteminas, e depois ir para o novo mercado. Não deu certo ir para o novo mercado, porque o controlador, quando viu que, né, a régua de governança ia subir muito, ele achou que era muita coisa, uma empresa de controle familiar, e resolveu esperar, né? Então, nessa espera, eu disse, bom, eu vou ficar aqui fazendo mais do mesmo, e fui a mercado. E aí, de novo, o headhunter me chamou para um IPO, né? Aqui tudo isso em São Paulo, né? Com 2 anos de intervalo em Londres para fazer o mestrado. Aí esse headhunter disse, olha, estão procurando aqui um gerente de relações com investidores para a Grendene, vai fazer um IPO, empresa familiar, 2 irmãos, são os donos, mas você vai ter que morar em Farroupilha. Farroupilha, para quem não conhece, fica perto de Caxias do Sul, a menos de 100 quilômetros de Porto Alegre, né? Topei, eu tenho um perfil, né? Até não me apresentei muito, né, de forma pessoal. Eu sou a filha mais velha de uma família grande de 7 filhos, então eu desenvolvi muito essa coisa de cuidar, né, e de ter responsabilidade, e sempre tive irmãos menores que eu tinha que cuidar, e muita responsabilidade, né? De certa forma, acho que eu amadureci muito cedo em função, né, de ter uma família muito numerosa. E eu sempre, também, de certa forma, gostei de tomar risco, um risco calculado, controlado, mas sempre tomei muito risco, assim como foi a decisão de sair de Porto Alegre para uma metrópole como São Paulo. E foi legal, porque quando eu cheguei em São Paulo, eu vi assim, pô, não é tudo aquilo que eu pensava, né? Até estou me destacando aqui, já recebi uma proposta, já fui promovida para ir para o Unibanco e tal. Então, a gente cria muitos mitos, muitas lendas, né, na cabeça, que às vezes nos fazem não aceitar coisas porque a gente tem estereótipos sobre determinadas coisas. Assim, a mesma coisa com relação a voltar, ou seja, sair de uma cidade de quase 19 milhões de habitantes para uma cidadezinha de 60 mil habitantes. Todo mundo me conhecia, sabia quem eu era,
e tendo que tomar o maior cuidado, né, com questões como é a história de mulher de César, né? Não basta ser séria, tem que parecer séria. Cidade do interior é assim, todo mundo se conhece. E foi legal, porque foi um período realmente muito promissor de mercado de capitais, foi aquele boom de IPOs, né, em 2007. A Bolsa tinha acabado de lançar, em 2001, o novo mercado. Eu fui a quinta empresa, em 2004, que a gente fez o lançamento do IPO, a quinta empresa a se registrar no novo mercado, então tudo era muito novo, foi um aprendizado fantástico. E ali também foi uma escola assim, que eu gostei demais, por ser bens de consumo e por ser sapatos. Qual é a mulher que não gosta de sapato, né? Eu ganhava toda coleção nova que saía, porque eles tinham um estilo de marketing, a cultura era muito marqueteira, organizacional, e eles trabalhavam com licenciamentos de marcas e licenciamento de celebridades que ajudavam a lançar, né, os produtos, né, a Xuxa, a Gisele Bündchen, Ipanema, Haider, vários outros, e eles faziam parcerias com designers famosos, né? Os irmãos, o Alexandre Rabkovich, os irmãos Campana, Karim Rashid, que era uma arquiteta muçulmana, foi premiada, inclusive, melhor arquiteta global, etc. E aí sempre tinha uma coleção nova da Melissa, uma coisa diferente. E eu gostava, porque eu ganhava sempre o meu parzinho lá para garantido, né? Então, esse segmento de consumo sempre me fascinou demais. E aí, por fim, para terminar aí a minha fase de executiva e de educação, eu terminei recebendo uma proposta, de novo, de um headhunter. Na verdade, nem foi headhunter, nesse caso foi uma pessoa que me conhecia da Previ, que estava precisando, eles estavam reestruturando o Paranapanema e queriam criar uma diretoria exclusiva de relações com investidores. Então, aqui foi o meu salto de deixar de ser, você vê quantos anos como gerente, e aí eu passo a ser diretora estatutária, né, de uma empresa de metalurgia de cobre, super cultura de engenheiros, não tinha, era o oposto da Grendene, porque não tinha uma cultura de marketing, né? Ela era meio que B2B, não tinha tanto contato assim com o consumidor final, fazia cobre eletrolítico e semi-elaborados de cobre. E resolvi peitar, né, mais esse desafio, e aí eu saio de Farroupilha, volto para São Paulo, e aí eu começo a conhecer um pouco o universo do ABC Paulista, porque ela ficava bem no limite ali entre São Bernardo e Santo André. E fiquei 4 anos lá, foi uma experiência riquíssima, porque era uma empresa que precisava uma série de reestruturações financeiras, tinha uma dívida enorme com fundos de pensão, Previ, Petros, não, era Sistel, Aeros, e aí nós fizemos debêntures conversíveis, eles terminaram virando acionistas, né? Convertemos, zeramos a dívida. Tinha uma dívida tributária enorme, por sorte, nesse período veio um refis pesado e ela pôde parcelar tudo, e uma reestruturação societária. Ela tinha várias empresas abertas, a Paranapanema, e a gente fechou tudo, consolidamos uma só na Bahia, transferimos a sede para lá, porque tínhamos incentivos fiscais, né, na Caraíba Metais. Então, também foi um aprendizado riquíssimo. E aqui, nesse momento, depois eu vou falar lá dos meus erros e acertos, já dou uma dica que aqui já foi um grande erro, porque quando eu fui para a Grendene, eu ousei pouco. Eu esperei uma meritocracia que não veio, porque eu praticamente fazia todo o papel de uma diretora na Grendene, mas meu cargo era gerente, recebia como gerente, mas, enfim, a culpa foi minha, né? Porque eu não me impus, não fui ousada o suficiente de cobrar isso até no segundo ano, digamos que não fosse no primeiro, mas no segundo ano eu poderia realmente ter posto as cartas na mesa e ter exigido, né, pelo menos alguma coisa mais compatível com o que de fato eu fazia.
Doris, posso te fazer uma pergunta? Uma curiosidade, né? Vendo essa trajetória tão bacana, né? Tão rica, né? Me veio uma pergunta, porque normalmente, né, e aconteceu comigo, eu fiquei muitos anos numa mesma empresa e eu vejo que isso não aconteceu com você. O que te motivava essa busca e essa saída de empresa? Porque não é muito comum, né, nesse baby boomer, como você se chama, né? Então, conta um pouquinho para a gente isso, eu acho que é um aprendizado interessante. Excelente pergunta, Maria. E eu ia deixar para falar no final, e só falta uma que eu já respondo a tua pergunta. Aí da Paranapanema, também através de advogados que me conheciam de várias, porque a gente fazia muita operação de mercado de capitais. Então, eu terminava conhecendo muitas bancas de advogados. Para você ter uma ideia, um IPO, quando você se lista lá fora também, você trabalha com 4 bancas de advogados. O local da empresa, o internacional da empresa, o local do banco e o internacional do banco. Mas, né, o banco ou os bancos que vão fazer a intermediação da operação. Então, eu conheci muita gente e o pessoal gostava do meu modo de trabalhar. E terminei sendo indicada por um advogado para Taurus. Aí fico, né, nessa turnê aí 4 anos em São Paulo, aí volto para Porto Alegre, que é a sede da Taurus em Porto Alegre. De novo, uma empresa com uma mentalidade, né, super masculina, imagina armas, né, fazia armas para defesa de polícia civil, militar, civil, polícia rodoviária, municipal, etc., toda a força, né, que usa pistolas e revólveres, fazia coletes balísticos e capacetes para motociclistas. E eu fui a primeira diretora mulher, bom, na Paranapanema também, primeira diretora mulher, na Taurus também primeira diretora mulher, e também estatutária. Aí na Taurus aí foi realmente botar ela de novo no radar do mercado. O primeiro ano a gente bateu, sei lá, 4 vezes o que a Bolsa tinha dado, né? Foi um absurdo o que a gente conseguiu de conhecimento do que era o case de investimento e o reconhecimento do mercado, até que no segundo ano era um deal dos antigos controladores com a Previ de profissionalizar a empresa, né? A minha ida foi para lá, o CEO era um profissional, só que um ano depois o controlador tentou trazer um membro da família, né, um sobrinho, e aí se abriu um conflito societário com a Previ, com outros investidores, e culminou na venda da companhia, né, mudança de controle para a Companhia Brasileira de Cartuchos. Aí eu tinha a diretora estatutária não é CLT, né? É um contrato de executivo que você tem, e eu tinha um contrato de saída super legal. Aqui tem uma curiosidade também, antes de responder a tua pergunta, que como eu vinha de São Paulo, de uma empresa de grande porte, que era a Paranapanema, meu salário estava muito alto. E aí o argumento do CEO que me entrevistou, ele disse, pô, mas nós vamos criar um problema aqui, porque os outros diretores vão ganhar menos que você. E eu disse, mas eu não tenho como fazer um downgrade aqui, o custo de vida em Porto Alegre também é alto, é uma das cidades, né, mais caras, e nós estamos entre acho que as 5 mais caras, e, enfim, eu não cedi, né, ele estava tentando fazer com que eu aceitasse por um valor menor, e resumo da ópera, o que aconteceu? Subir os salários de todos os demais diretores, para equiparar com o meu. Se fosse o contrário, né, nenhuma mulher teria seu salário aumentado para poder ficar igual aos homens. É muito curioso, né, como nesse mundo corporativo a equidade não era realmente muito forte. Bom, então aqui, em função da mudança de controle, em janeiro de 2015, eu exerço, né, o meu direito de sair antes do mandato, porque eles também estavam querendo que eu saísse, então a gente fez um acordo, porque o novo controlador queria naturalmente trazer pessoas da confiança dele,
e eles me viam como uma pessoa, né, da gestão anterior. E aí, enfim, em janeiro de 2015 eu encerrei. Por que essa minha, como é que eu vou te dizer, essa minha falta de fidelidade às empresas, né? Eu ficava 2, 3 anos, 4 anos no máximo. E o interessante é que foi o único mecanismo que eu achei para alavancagem financeira, alavancagem de salários. Claro que chegava assim, vocês têm que entender também um pouco a área de relações com investidores, ela constrói o case de investimento e ela vai sempre recebendo novos investidores e ela vai repetindo aquele case. Chega um momento que também cansa, né? Você quer uma coisa nova. E eu sempre gostei muito de, cada vez que eu aceitava uma empresa, e vocês podem ver, 2 coisas dá para observar nesse meu mapa. Tirando a minha fase de setor financeiro, que foram vários bancos, praticamente eu não repeti setor. Eu virei uma pessoa multissetorial. Eu mudava radicalmente de setor, de consumo a metalurgia, né, a têxtil, a papel e celulose, armas, né, defesa, enfim. Então, o que eu desenvolvi? Primeira coisa às vezes eu cansava de ficar repetindo sempre o mesmo case de investimento e ao mesmo tempo, surgiam oportunidades no mercado que algum headhunter batia na minha porta, olha, estou com uma oportunidade assim, porque nesse período aqui teve um boom de IPOs, muitas empresas abriram capital e faltava executivos, profissionais de relações com investidores. Então, eu também aproveitei essa maré positiva de busca, né, por profissionais dessa área, que eram raros. Era a única forma de alavancar, porque, assim, a vida inteira eu esperava meritocracia, né? Que alguém reconhecesse o trabalho, que viesse propor, né, alguma coisa, ou muitas vezes eu até recebia bônus bons, subia dentro da faixa, né, da carreira como gerente, só que eu batia ali no limite. Dali para cima ia ter que ser diretora, e eu tinha que tirar. Normalmente, o diretor de relações com investidores dessas empresas era o diretor financeiro também, ele acumulava. Então, eu teria que tirar a posição dele. Então, a resposta é essa, Maria. Alavancagem financeira, às vezes eu cansava da repetição, né, da rotina, e ao mesmo tempo, um mercado aquecido, com headhunters procurando o RI, e eu não podia deixar a oportunidade passar, né? Então, eu criei talvez um viés interessante que me ajudou muito na minha próxima fase, que nós vamos entrar agora, que é realmente a carreira de conselheira, que foi... Cada vez que eu entrava no setor novo, né, eu mudava radicalmente. Eu zerava o reloginho, bom, esquece, estou lá na Paranapanema, agora eu estou na Taurus, eu tenho que ver, tenho que estudar. Quais são os aspectos macroeconômicos que afetam esse setor? Como é que é esse setor? Como é que ele funciona? Quem são seus concorrentes? Né? Qual é o mercado, os mercados interno, externo? Como é que funciona? Qual é a cultura dessa empresa? Enfim, era meio que começar uma vida nova, né, corporativa, e ter que conhecer a empresa como um todo. Qual é a estratégia da empresa? Qual é o seu processo de produção? Eu tinha que ir lá conhecer a linha de produção, o processo de produção, porque eu tinha que levar investidor para ir lá conhecer a fábrica. E ele pressupõe que um executivo de relações com investidores vai saber responder a qualquer pergunta dele. Né? Eu tinha que conhecer a cadeia de valor toda, como é que funcionava, pontos fortes, pontos fracos, se tinha, né, algum problema ali de abastecimento ou não. Eu tinha que conhecer toda a parte de ESG, né, a governança, responder sobre governança, sobre meio ambiente, sobre a parte de RH, como é que estava inclusão, diversidade, tem programa de trainee, não tem? Ou seja, eu tinha que ter uma visão sistêmica e holística, olhar a empresa no seu todo. E isso me ajudou pra caramba nessa nova fase, que eu chamo de ciclo 2, que aí, claro, logo que eu saí da empresa, da Taurus, eu não tinha ainda me preparado totalmente para ser conselheira, né? Eu queria ser, eu já tinha isso
no meu radar, tanto é que eu fiz o curso de conselheiros do IBGC em 2009, quando eu era diretora estatutária da Paranapanema, porque lá eu comecei a conviver como diretora estatutária com os conselheiros. Eu tinha que prestar contas, né? Eu ia nas reuniões de conselho, e aí eram conselheiros eleitos pelos fundos de pensão, mais alguns investidores que tinham mais de 5% e colocavam assento no conselho, como uma mineradora que tinha bom sucesso, que era o Silvio Tini, tinha uma posição pesada em Paranapanema. Então, eu já tinha que me expor, e eu já via como é que era a dinâmica de conselho, e também foi essa fase, tanto de Paranapanema como de Taurus, que eu ia me apresentar, né, a minha área para os conselheiros, que eu ficava uma parte do tempo lá, eu também ficava observando a dinâmica, comportamento, as pessoas, como é que eram os ritos, e eu sempre trabalhei muito próxima do jurídico e do direito societário, né? Porque a lei 6404, empresas que eu trabalhei todas listadas, né, em bolsas locais, internacionais, então eu tinha muito conhecimento jurídico também. Isso ajudava, né, nas reuniões, e eu via como é que as coisas tinham que correr em termos de governança também. Eu era, né, a zeladora, digamos, da governança também perante a CVM. E aí, quando tomei a decisão mesmo de, bom, vou para esse mundo de conselhos. Já tinha feito o curso, aí o que faltava? Me certificar. E faltava experiência. Eu nunca tinha sido conselheira. Como é que eu vou conseguir minha primeira oportunidade? E aí eu pensei assim, eu já era associada do IBGC desde 2002. Maria, tu me avisa aí meu tempo, hein? Quando estiver faltando aí uns 10 minutos, já deve estar faltando, né? Pouco para eu correr aqui. E aí eu resolvi fazer o meu primeiro laboratório. Eu vou me candidatar a ser conselheira do IBGC. Não é que eu consegui, fui super bem eleita, depois eu fui reeleita, fiquei 4 anos. Nos primeiros 2 anos eu era do Conselho de Administração e também fazia parte do comitê de pessoas, que tinha como coordenadora a Vicky Bloch. Imagina a vantagem que eu tinha, né, de conviver com a Vicky Bloch na área de pessoas. E depois, no segundo mandato, aí eu fui para o comitê de auditoria, que também tinha pessoas fantásticas, Henrique Luz, a gente tinha um especialista que era um ex-Big Four, também nos dava, porque era um instituto, né, uma ONG, mas tinha toda a governança normal, né? A gente fazia todas as reuniões e seguia plano de trabalho, tudo normal, como um comitê de auditoria. E aí começou, então, todo o meu trabalho de networking nesse momento, né? Você tem que deixar as pessoas saberem, eu quero ser conselheira, eu estou no mercado buscando oportunidades em conselhos. E aí surgiu a primeira oportunidade, e aqui eu separei, na parte de cima do gráfico aqui, são os conselhos de administração e comitês. Na parte de baixo, são os conselhos fiscais. Felizmente ou infelizmente, normalmente a gente consegue a primeira oportunidade em conselho fiscal, principalmente o meu caso, porque eu era vista como uma pessoa com formação em finanças, contabilidade, mas para o lado de exatas, né? E não para o lado de pessoas. Então, eu terminei indo em mercado, né, de capitais, números, etc. Então, de 2015 até a presente data, eu terminei tendo minha primeira oportunidade na Renuca. Quem me indicou foi o antigo diretor jurídico da Paranapanema, que foi para lá como diretor também. Era uma empresa de indianos que tinham tomado o controle por um problema de dívida, né? Eles eram clientes, compravam açúcar da Renuca, e aí as 3 famílias que tocavam a Renuca ficaram com problemas, né, financeiros, devendo para o seu cliente, e aí o cliente terminou transformando essa dívida em ações e virou controlador. Então, foi minha primeira experiência, essa empresa estava em RJ, então já foi uma experiência traumatizante, né? Entrei no conselho fiscal de uma empresa em recuperação judicial. E, na sequência, fui indicada para Azevedo e Travassos. Você vê aqui, açúcar.
Aí, logo na sequência, construção pesada, Azevedo e Travassos, para vocês terem uma ideia, fez a Imigrantes, Anchieta, aquela construção pesada. E uma empresa que, por incrível que pareça, já estava rolando a Lava Jato, foi a única que não estava no rolo da Lava Jato, mas estava em condições financeiras muito sérias, porque o governo secou as fontes todas, né, em função da Lava Jato também. E aqui eu fui indicada por um antigo que me conhecia como diretora de RI da Paranapanema, gostava do meu perfil e me indicou. Ele era investidor dessa empresa e me indicou como representante dele. Era um grande acionista da Paranapanema. E assim foi, né? Por indicação. Depois eu fui para a CVC. Aqui eu representei o controlador, o antigo, né? O Paulus, que na época já estava saindo também, por indicação de mercado também, de uma consultoria. Depois fui suplente da BRF Viver. Então, qual foi a minha estratégia aqui inicial? Networking. Conversar com o maior número possível de pessoas e deixar saber que você quer ser conselheira, você está buscando oportunidades. Aí me inscrevi em todos os bancos de conselheiros, me certifiquei no IBGC, e aí você já entra automático para o banco de conselheiros do IBGC. E depois me inscrevi do Bendespar, Petrus, Previ, FUNCEF e Bendespar. E aí fui chamada, né, pela Petrus para ir para o Conselho de Administração de Eldorado, celulose, que eu já tinha estado, né, nesse setor. Principalmente fui indicada bem naquele momento que a família da JBS, né, o Wesley e o Joesley, estavam presos. E em função da Lava Jato, e eles tinham vendido para a Paper Excellence, ela tinha dado só a entrada. Houve uma transição lá e enfim, tudo eles que controlavam, né? Então, eu era minoritária, eu representava Petrus e tinha um outro rapaz que representava a FUNCEF. Só que nós tínhamos estilos bem diferentes, né? Eu discordava com fundamentação, justificativa e anexava em ata o porquê que eu era contrária. E ele não, ele só era contra, mas não conseguia justificar, enfim. E aí ficavam brigas e conflitos complicados. Aí eu fui para Pome Frutas, representando o controlador, um amigo de mercado que me indicou. Depois fui para Light, pelo Bendespar. Fiquei pouco tempo, porque a Bendespar, fiquei 7, 8 meses. Terminou, teve o follow-on, a CEMIG era controladora, e a CEMIG saiu, ficou acionista de referência, e nesse follow-on, o Bendespar aproveitou a carona e saiu, e aí, com os novos entrantes, eles resolveram indicar um novo conselho, e a Bendespar não podia mais me indicar, porque não era mais acionista. De lá, eu fui para o Wet n Wild, a FUNCEF, né, me chamou pelo banco de conselheiros, fiquei 2 exercícios lá, foi uma experiência muito boa. Saí esse ano porque a FUNCEF vendeu, ela era controladora, vendeu a participação dela para um outro FIP, que era minoritário, que era um especialista na área de parques temáticos e terminou ficando com 100% da empresa. E atualmente estou na Sicredi. Foi uma indicação também de conselheiros, né, que me conheciam, uma conselheira que me conhecia, que indicou para outra, e passei lá por não sei quantas entrevistas e terminei sendo um membro independente. Por quê? Aqui também peguei uma vantagem de mercado, porque mudou a regulação do Banco Central, que exige que haja um membro especialista em comitês de auditoria de bancos. E como o banco cooperativo ele é regulamentado pelo Banco Central também, e não havia nenhum membro, né, com conhecimento de finanças, contabilidade, dentre os atuais conselheiros, eu entro como um membro independente. E parece que vou para o CA aqui do MEL, né, se for eleita, depende aí da votação na Assembleia, né? Pode ser que eu seja vetada, não sei. Vai ser eleita por maioria. E aí não vou me estender no Conselho Fiscal,
Conselho Fiscal é muito rápido, né? Parece que foram vários, mas é porque os mandatos são sempre de 1 ano. O que eu tenho a destacar aqui, tirando os que são suplentes, que suplente a gente termina não fazendo parte das reuniões, né? Mas eu criei um hábito de, mesmo como suplente, ficar acompanhando a empresa, me cadastro no site, recebo todas as informações, troco informações com o titular do qual eu sou suplente, né? Tento de tempo em tempo tomar um café, ver como é que estão indo as coisas. E nos que eu sou titular, naturalmente, né, tem várias situações. Ora, eu fui indicada por um fundo, um hedge fund, ou um portfólio manager que me conhecia, né, do mercado e me indicou, como o caso do Pão de Açúcar, que eu fiquei 2 anos representando minoritário. E, por incrível que pareça, meu mandato acabou agora em abril, não renovou, porque com a história de Americanas, eles já vinham desfazendo posição de varejo e venderam toda a parte de varejo do Pão de Açúcar. Então, não tinha mais como me indicar, e por incrível que pareça, nenhum outro minoritário pediu instalação de conselho, e logo não foi instalado conselho fiscal no Grupo Pão de Açúcar. E na Embraer também fui eleita agora suplente, vamos ver se o ano que vem eu consigo ser titular, né? E tenho aqui a metalúrgica Gerdau, que eu comecei 2016 a 2020 como representante de minoritário, aí pulou 1 ano. No ano seguinte, me convidaram para voltar agora representando o controlador. Então, eu estou lá representando a família Johann Peter, já indo para o 4º ano. Tá? Então, essa é como, né, eu resumo essa parte de conselheira, mas demora. Você vê que eu comecei em janeiro de 2015, no primeiro momento eu trabalhei mais como consultora, e depois que eu comecei o meu primeiro aqui, acho que foi 2016, Renuca, acho que foi janeiro, menos de 1 ano, levei uns 9 meses aí, para conseguir a primeira oportunidade com muita network. Então, realmente não é fácil o acesso ao primeiro conselho. Isso que eu tinha uma vitrine, né, que era conselheira do IBGC e tal, que, aliás, sou muito grata, que aprendi muito, né? Então, aqui, para quanto tempo nós temos? Doris, posso... Doris, aqui posso depois fazer uma pergunta eu vou rápida? deixar isso aqui para vocês, tá? Vamos lá, diga. Doris, é o seguinte, quando você mostra ali aqueles 2 slides, né, e acho que foi interessante a pergunta que a Maria fez, que foi que você foi mudando de empresas, né, e também, assim, eu achei interessante você comentar, olha, nesse momento eu procurava isso, que era uma estratégia para poder alavancar financeiramente, depois conselho, não sei o quê. Me parece que teve, assim, ao longo, sempre um pensar muito grande da tua parte em que estratégia bolar para poder seguir na tua carreira, seja lá como executiva ou de conselho, tá? E aí eu te pergunto, né? Às vezes as coisas acontecem na vida da gente, não é muito por estratégia, mas meio que a gente atropela alguma coisa ou cai na frente da gente, porque tinha que ser, né? Quanto disso você acha que realmente é estratégia ou tinha que ser, né? Da sua jornada e aproveitando o embalo dessa pergunta, tem alguma coisa que você hoje, olhando para trás, você faria diferente? Porque eu olho para a minha, por exemplo, e eu falo: "Putz, mas eu podia ter feito isso", né, aquela coisa que se eu tivesse uma varinha mágica eu voltava o tempo, né, em algumas coisas assim, né, a gente é muito exigente com a gente mesmo. Então, é Sim, isso. excelente pergunta, Ana. Claro, com certeza, muitas coisas eu faria diferente. Eu acho que eu teria sido bem mais ousada, né? Ter mais audácia, acreditado mais em mim, né? Eu acho que muitas vezes eu deixei a insegurança dominar. E, assim, à medida que eu ia convivendo com outros conselheiros e vendo falhas, gaps de conhecimento, gaps de comportamento,
aquilo foi me empoderando também. A mesma coisa no mundo executivo, né, corporativo. Cada vez que eu desanimava, assim, que eu disse, ai, será que eu vou conseguir, assim, eu vou ter capacidade para isso? Eu sempre me vinha aquela força de dizer assim, pô, Doris, você já conviveu, já trabalhou com pessoas tão incompetentes que estão lá naquele carro que você não sabe, é o famoso, né, jabuti não sobe em árvore, alguém botou ele lá. Então, e você tem conhecimento, você corre atrás, vai, tem capacidade técnica, tem algumas habilidades, né, de relacionamento, de comunicação, que a área de relações com investidores te exige, né? Você está vendendo ali um título e valor mobiliário, você tem construindo um speech de case de investimento, você tem que ser convincente para o cara comprar as ações, né, da empresa que você está atuando. E no conselho não é diferente, você tem que construir o seu case pessoal, né, para que você tenha esse empoderamento. Então, eu me arrependo de talvez não ter sido mais corajosa em algumas situações e de me empoderar mais. Eu acho que o que eu botei lá no comecinho, né, como uma baby boomer sobreviveu, quer dizer, eu ainda convivi com aquele momento de que por ser a única mulher no ambiente, às vezes ele se tornava hostil. Eu sempre adotei uma postura extremamente profissional, então, mesmo com brincadeirinhas, piadinha, não sei o quê, eu me posicionava como uma pessoa que eu tenho o direito de estar onde eu estou pela minha capacidade, não importa se eu sou uma mulher ou homem, e sempre foi essa postura, e sem mimimi, né? Aquela coisa de se ofender com qualquer coisa. Pô, eu comecei como economista júnior, calculando todos os índices para a mesa de operações do Banco Maisonado. Naquele ano, eu tinha recém me formado, super jovem. Aquele ano eu aprendi todos os palavrões da minha vida, né? Porque o pessoal era um horror, era uma baixaria só. Então, ali eu fui criando aquela casca grossa, né? De ter que conviver com esses estilos, né? Que eram mais masculinos. Então, aqui, não sei se eu te respondi, né? Mas eu me arrependo mais disso, de não ter acreditado talvez mais em mim, em alguns momentos, e não ter tido talvez uma... Eu demorei muito para fazer coach. Se eu tivesse feito coach mais cedo, botar na mesa as coisas, né? Com relação à negociação salarial, a outras coisas, a promoções, mas depois, com o momento que eu passei para a minha primeira diretoria, eu aprendi a negociar muito melhor. Mas eu sempre tive um pouco essa visão estratégica, sempre assim, de planejar mais lá na frente. Todo o planejamento que eu fiz para interromper minha carreira, para ir atrás do meu marido na época, foi tudo muito calculado. Assim, quando eu voltei, onde que eu ia buscar as coisas, que eu não queria mais banco, etc. Então, aqui eu fiz só um resumo, né, nessa primeira parte, Mas, desculpa te educação interromper, mas esse ponto que você trouxe do coach, né, e mentorias, Sim, isso realmente tem um valor incrível, né? um valor imenso, imenso. Eu falo, há 20 anos atrás, quase 20 anos, 15 anos atrás, um pouco mais, quase 20, eu fui fazer coaching. Eu falo, é pena que eu não fiz antes, né? Fui fazer Então, eu mentoria fiz e tal, e hoje está em... super disponível isso, sim, hoje é sim. mais comum, né? Eu fui fazer coach quando eu migrei de gerente para diretora, porque aí você fica sempre naquela insegurança, será que eu vou dar conta? Sempre fui gerente na minha vida, agora eu sou diretora estatutária, olha a responsabilidade, né? E aí eu fui fazer meu primeiro coach com um cara super conhecido, Dado Salem, foi ótimo. E aí eu descobri que muitos problemas que eu tinha na época com alguns pares ou com o CEO não tinham nada a ver comigo, eram problemas deles. Eles que tinham problema comigo. Aí depois até Excelente. vinha descobrir, tinha problema com uma filha que foi embora, que foi morar no exterior, e eu acho que ele me via como aquela filha rebelde, alguma coisa assim. Enfim,
Eram coisas que às vezes a gente acha que o problema está na gente, o problema também pode estar no outro, pode ser ambos, né? E aí você tem que aprender a lidar com pessoas diferentes, né? As personalidades, conhecer todos aqui. Aí tem todas aquelas teorias, né? De personalidades, como você lidar com cada uma, etc. Então, aqui entra aquela parte que eu falei para você, teve muito de estratégia, sim, né? É buscar a melhor formação acadêmica possível, participar em congressos, você tem que ser visto, cursos complementares, você sente que, puta, sei lá, não sou muito boa na matemática financeira, vai fazer um curso de matemática financeira, se aperfeiçoa naquilo, ou contabilidade, qualquer coisa assim, vai buscando tapar os gaps, né? Busca contínua de autoconhecimento, que eu acho que é aquela de Sócrates, ou Aristóteles, sei lá, conheça a ti mesmo, né? Então, eu acho que é isso que você tem que saber, o que te deixa feliz, o que te dá prazer, quais são as tuas habilidades e onde você explorar esses pontos mais fortes, né? E participar de fóruns de discussão, ouvir outras pessoas, às vezes do mesmo setor, às vezes de outros setores completamente diferentes, atuar como palestrante, você é obrigada a se preparar, né? Então, é um momento que você para pensar, como aqui eu fui obrigada a parar para pensar na minha jornada, né? O que teve de pontos fortes, pontos fracos, e atuar como professor, você ensinando também, você aprende, sempre tem uma pergunta que você nunca recebeu de um aluno, né? Coach, você vai ter momentos de turning points, de dilemas na sua vida, e o coach te dá uma direção, te dá um rumo, né? Mentoria, né? Também, e eu já dei mentoria, e é interessantíssimo, porque eu aprendi muito dando mentoria também, né? Foi o único caso que eu fiz. Conversar com especialistas, está em dúvida com alguma coisa, marca um cara expert em energia, e você está no conselho de energia pela primeira vez. Vai falar com gente que a vida inteira cuidou sabe o que é o setor de energia, a matriz energética brasileira, sei lá o quê. Não tenha vergonha de marcar, tomar um café, bater um papo. Conversar com pares também, isso é muito importante. E escrever livros, artigos, blogs, porque no momento que você para escrever coisas, você está, né, pensando, lendo, para poder escrever aqui sobre aquele assunto. E se planejar, eu acho isso também muito importante. Eu me planejei de participar sempre em entidades de classe, e isso foi uma estratégia que eu botei no papel, né? Fiquei 15 anos na Brasca, 22 anos no IBRE, que eu fui fundadora, né, do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Lá, imagina, em 97, ninguém sabia praticamente o que era um RI. Fui da PIMEC, né, também, porque era meu cliente como RI, né, a Associação dos Profissionais de Investimento, Mercado de Capitais. IBGC, já estou há 21 anos lá. Fui do NIRI, que é o IBRE americano, 12 anos, eu ia em todos os congressos nos Estados Unidos, todos, por 12 anos, acho que eu não faltei nenhum. E fui membro vogal da Fundação de Apoio à CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. É uma forma que eu achei de estar sempre atualizada com, né, o que vinha do IFRS, de novas normas contábeis e como isso afeta as empresas. E movimentos de inclusão também foi um planejamento. Entrar para o movimento das mulheres do Brasil, para o WCD, até sair, mas fiquei 2 anos. Co-coordenei o Fórum de Mulheres em Conselhos do IBGC aqui no Sul, 4 anos. Atualmente estou já há 2 anos no Fórum de Conselheiros, a gente ajuda, né, a organizar, então você também tem que achar palestrante, pensar nos assuntos, né, que estão na pauta de conselhos. Participar de comissões, né? Estou lá na Brasca, fui por muitos anos do Mercado de Capitais, a comissão. Do IBGC eu estou na Comissão de Mercado de Capitais, Conselho de Administração, e fui da de Governance Officer por 4 anos. Networking contínua, não parem, o tempo inteiro vendo isso aí, e networking com Headhunter. Mantenham sempre a rede de Headhunters atualizada, mandem periodicamente seus currículos. Agora estou num novo lugar, estou aproveitando para atualizar meu currículo. Mesmo que não suja nada, o cara vai lembrar do teu nome em algum momento. E metas, Boris, né? Eu tenho Boris, metas. Queria te fazer uma perguntinha. Diga.
que você acha, assim, nessa tua vida aí como mulher conselheira, quais foram os seus maiores desafios e o que te dá prazer, como você se realiza sendo conselheira? Que momento, né? Você sente assim que é gratificante ser conselheira e mulher e tal. Então, os seus desafios e o que te dá essa Sim. gratificação por Eu todo acho esse que esforço que a gente viu aqui na tua história. o que me gratifica, eu acho que é sempre o novo, né? Essa coisa da inovação, de buscar o conhecimento. Eu entrei numa empresa, um setor que eu não conheço, então eu vou ler tudo. Agora estou lendo tudo sobre cooperativismo, porque é um setor que eu não conhecia. Eu conheço o setor financeiro, mas banco cooperativo é um bicho diferente. Então, já fui conversar com um cara que é com a sumidade em cooperativismo aqui no Rio Grande do Sul, fiz a integração lá com várias áreas. Então, isso me dá muito prazer, essa coisa da pesquisa, de buscar o conhecimento e depois de usar isso aí no dia a dia como conselheira, né? E de ter essa coisa também, eu gosto muito de trabalhar em grupo, né? Acho que eu sou bastante colaborativa, de trabalhar enquanto colegiado, né? Eu acho que isso é uma habilidade importante para você ser conselheiro. Então, essas coisas me dão muito prazer. O novo é poder colaborar, é poder contribuir, né, com o conhecimento, porque é uma coisa que eu gostaria que tivessem feito comigo, né, lá atrás, e que eu não tive isso. E é claro, né, dá prazer quando você obtém também o reconhecimento, né, que te chamam. Quer dizer, me chamaram de volta na Gerdau para representar, eu representava minoritário, aí para representar o controlador, quer dizer, algum serviço, né, direito eu fiz para que reconheçam isso e me chamem de volta. Então, isso realmente é muito prazeroso. E aí, nesse ciclo agora, né, de conselheira, também me ajudou muito alguns trabalhos de consultoria, porque eu tive a oportunidade de fazer uma mega avaliação, né, de conselhos, diretoria e conselhos fiscais também de uma grande empresa de energia estatal, e eu aprendi demais, porque aí você ouve, né, as dores, como é que o pessoal enxerga os outros, né, conselheiros, e de como a diretoria enxerga o conselho, como o conselho enxerga a diretoria. Isso tudo é aprendizagem, né, para nós. Então, eu acho que eu gosto de networking, eu gosto de estar em contato com pessoas, né? Acho que os anos todos que eu fiquei com relações com investidores, enfrentando investidores pesados, que administravam, né, um portfólio de bilhões, pessoas que cobram, que demandam, que conhecem, né, sabem números, sabem fazer valuation de empresa. Então, me dava muito prazer estar bem preparada para enfrentar demandas de nível mais alto, né? Então, eu acho que isso é o que me move, né? E claro, a questão está meio batida, né, de propósito, mas é dentro de princípios e valores que já saí de empresas que não estavam batendo com meus princípios, meus valores, e eu tive que renunciar, né? Não quis continuar lá, né? E então... Desculpa te interromper, Dori, você tem mais alguma transparência? Quero abrir para o pessoal, se alguém quer Não, fazer. pode abrir. Aqui, eu vou deixar depois para vocês isso aqui. Aqui é Manda mais pra gente. planejamento, né? As jornadas técnicas, que eu aprendi muito também, né? Viagens para o exterior. E aqui só terminar esse, que é o que dá certo, né? Esse é Sempre, importante, porque e o que não funciona e pode levar a erros, né? O que dá certo, né? Você analisar sempre bem a empresa antes de aceitar. Claro que às vezes é difícil, conselho consultivo, conselheiro de administração de empresa fechada, às vezes você não tem muita informação no mercado, né? Aí você tem que buscar alguns meios, conversar com alguém que conheça, etc. Uma coisa fundamental é entender a cultura organizacional. Quando eu acho que eu errei algumas vezes meu posicionamento,
é que eu não levei em conta a cultura organizacional, mas na maior parte das vezes eu primeiro tentava identificar onde eu estou pisando, né? Qual é a cultura aqui, como eu falei, Grendene versus Paranapanema. Uma era uma cultura extremamente marqueteira, porque era bens de consumo, a outra fechadíssima, técnica, até a área comercial era comercial técnica, né? Engenheiros que vendiam os produtos. Entender o perfil, né, daquela empresa, quem são os controladores, investidores, interesses, e como isso está refletido na composição do conselho. Onde eu estou entrando aqui? Né? Ouvi muito, depois você falar. Eu sou muito ansiosa, eu falo demais, que é um dos erros que eu já errei bastante em momentos que eu né, tento, sei lá, me impor, querendo falar muito, e eu tive que rever toda essa postura. Às vezes tem minhas recaídas, mas tenho que rever isso aí. Ouvir muito e depois falar, né? Estudar bem o setor, a companhia, o mercado, os fatores macroeconômicos que afetam aquele setor, aquela empresa, se preparar, parece óbvio, né? Mas eu já convivi com vários conselheiros que não vão preparados, se percebem que o cara não leu nada, tá? Preparar o material, né? Ler, fazer as suas anotações, se possível, tirar as dúvidas antes com as áreas que te mandaram o material. Não ter medo de se expor, né? Acho que isso sempre dá certo. E expor as suas convicções, né, e princípios, não ter medo do contraditório, isso é enriquecedor, saber atuar em equipe, né, colegiado, você não é a única pessoa lá, vai ter vários, né, perfis com você, alinhar antes com pessoas chaves a fundamentação das decisões, né, se você não está confortável, você vê que pode ter um conflito ali embutido, tenta ver se você limpa esse caminho antes, para não ser uma coisa que vai deixar, né, uma saia muito justa lá na hora. Fazer as perguntas, né, perguntas certas, sem medo do contraditório, e registrar suas posições, né, ousar, ser inovadora, pensar sempre em alguma coisa que a empresa não está fazendo ainda, e se fosse por tal caminho, e se não ter vergonha de, às vezes, pode parecer uma bobagem, mas você está pensando, às vezes, um pouco além do que as outras pessoas estão pensando ali. E acreditar em você, né, na sua competência e habilidades. E que não funciona. Sem entrar, sem olhar qual é a cultura da empresa, você vai quebrar a cara, né? Conhecer o ambiente, analisar bem o ambiente, as agendas, sempre vai ter agendas ocultas, interesses. Você tem que ter essa habilidade de ir percebendo até a linguagem corporal, não analisar o perfil de cada um, estilos de gestão e condução das decisões. Eu sempre gosto de ler bem o currículo, saber de onde veio aquela pessoa, qual foi o histórico dela, tentar, não funciona, tá? No começo da carreira eu fiz muito isso, tentar replicar comportamentos masculinos para sobrevivência, né? Eu só usava terninho, né? Calça e paletózinho, assim, com a camisa, né, bem tradicionalzinha, cabelo bem curtinho para parecer homem. Era a minha maneira de sobreviver num mundo, né, bem masculino. Aí, quando eu comecei a fazer terapia, já faz há muitos anos, para manutenção, mas para questões de família, separação que eu tive, e questões profissionais também, eu sempre gostei de fazer terapia. E aí eu comecei a perceber, pô, eu não preciso me masculinizar para sobreviver. Aí deixei crescer o cabelo, comecei a usar vestidinhos, eu usava cinza, preto, marrom, comecei a usar cor, né? Foi uma transformação na minha vida também. Isso foram erros que eu acho que eu cometi, porque eu estava tentando me adaptar ao ambiente não sendo eu mesma. Né? Isso no começo da carreira, acho que e no mundo executivo também, muitas vezes eu escorreguei por esse caminho. Monopolizar a fala, né? Eu tenho essa tendência, falar demais, interromper, eu tenho que me policiar, isso é um erro, e eu já errei muito nisso. Não escutar até o fim, né? A pessoa está falando e aí você já quer dar a conclusão, quer dar a sua opinião, fazer essa escuta ativa, se exibir demais com conhecimento, né?
como a especialista, né? Tem que ser na medida justa daquele assunto, daquele momento. Eu já tive colegas conselheiros que eram extremamente exibidos, que conheciam, que fizeram acontecer, estive aqui, estive lá. É horrível, você começa a ficar, né? Não aguenta mais olhar aquela pessoa. Não acreditar em si mesma, esse é um erro, né, que você às vezes se sabota, né, faz uma autossabotagem. Não ousar mais e mais, tem que usar o tempo inteiro. Esperar demais pela meritocracia, não faça, não vem no automático, você tem que correr atrás, tem que cavar isso aí. Um outro erro é ficar na zona de conforto para não se estressar com ninguém e tal, né? Não tem, você nunca vai agradar a todos ao mesmo tempo. E não buscar ajuda, né? Você tem que trocar experiências, né? Com outros conselheiros, outros especialistas. Não deixar, esse é um erro fatal que eu fiz aí, que depois tive problemas. Não deixar registrado em ata suas posições contrárias e justificativas. Eu fiz por e-mail uma série de consultas numa empresa. O CEO não me respondeu formalmente, me respondeu só verbalmente, e depois isso me trouxe problemas muito sérios. Tá? Me ajudou por um lado, mas por outro, eu não registrei em ata. Né? E não ouvir seus insights internos, né? Sinais de alerta. Quando algo não se encaixa, pode ter certeza que uma luzinha, algo te incomoda, você fica ali, não estou confortável com essa situação, com essa decisão, pede mais informação, pede tempo, não toma decisão naquele momento, se você não... Aquela coisa tem um insightzinho ali que diz, não faça isso agora. Né? Então, gente, era isso, depois Olha, é mais... maravilhosa. Vou guardar essa última transparência aí, viu? Muito boa. Eu ficaria te escutando aqui mais tempo, só que o nosso tempo acabou. Eu quero ver se alguém eu parece que tem sei. uma pessoa que quer falar, né, Ana? Não, então, Fabiano, né? a Juliana precisou sair, Juliana Sareta precisou sair, mas deixou os parabéns, agradeceu. E o Fabiano Salles também precisou ele entrar no avião. Ai, Ele precisou sair, tá. mas Estava em Doris, trânsito, ele né? deu os parabéns, disse que a palestra foi excelente, parabéns pela sua trajetória. E a gente está aqui, né? Eu também poderia ficar até meia-noite ouvindo suas É histórias. muito boa, né? Essa Então, última que confesso que me viu, eu vou identifiquei guardar muito. para mim. Manda para a gente, nós vamos guardar no nosso Vamos, eu arquivo. vou te mandar aí, você pode mandar Essa coisa depois. de trocar de empresa, eu já fui muito criticada por isso, e eu fico feliz de saber que mais alguém compartilha dessa necessidade de novidades. Nós agradeço Assim, talvez demais. pela minha função, né? E também tem esse lado importante que foi o único jeito de alavancagem financeira, né? Eu batia num teto ali que eu não tinha mais para onde ir no plano Parabéns. de Excelente, carreira. aprendi um monte contigo hoje. A Maria do Carmo está dizendo, lição profissional e lição de vida. Isso aí, parabéns. Obrigada, Maria. É verdade. Você fez uma palestra completa, porque além de você falar desse lado profissional, que eu tinha várias perguntas aqui, acabei me fazendo, você falou também, colocou esse teu lado pessoal, de mulher, de batalhadora aí, muito bonita a E palestra. agora eu estou Doris. nessa luta aí, tentando ajudar outras, né, em trabalho voluntário também, né, para a gente, que é o que eu falei, né, sou uma baby boomer sem suporte, então a gente viveu numa selva um pouquinho mais complicada. É verdade. Ó, a Não, eu Lívia, acho que essa lição é importante para as pessoas que estão ouvindo a gente ou que forem ouvir, que toda essa rede de suporte, que inclusive o Instituto Mel está aqui para dar, né? É um dos institutos, na nossa época não tinha isso. Não é tinha. isso aí. Não, A Lívia, a Marcela, a Amália também estão dando os parabéns, estão agradecendo, dizendo que foi inspirador, muitas reflexões, uma excelente apresentação e nos ensina a não ter medo de qualquer situação. Doris, foi incrível. O Valmir também está aqui obrigada. dando os parabéns pela bela trajetória.
e pela iniciativa e pela coragem, né? Eu, Ana, digo, parabéns pela coragem, porque às vezes a gente escuta umas palestras muito inspiradoras, muito esclarecedoras, que transmitem muito conhecimento, mas que são muito reservadas, pouco falam realmente da parte Sim. pessoal. E eu acho que isso foi um plus para a gente aqui, porque, na verdade, Obrigada. a gente é humana, né? Então, você Sem falou da sua dúvida, né? família, Erramos, você falou erramos. da sua separação. Muito obrigada por isso. Agradeço Imagina. muito, Doris. Ana, você quer falar alguma coisa? Eu gostaria de saber, eu vou fazer um print, vou tirar uma fotinho. Então, quem quiser Ah, boa aparecer, ideia. se Tá, abrir quiser a telinha, abrir né? a tela. Então, todo mundo aí, vamos abrir a tela aí. Os meninos Benedito, não que fizeram sempre fala, não vai pergunta, falar, né? Benedito? Os meninos não Olha, fizeram pergunta. foi uma O degustação Valmir de pediu saberes para aqui. Ó. compartilhar a apresentação da Eu Mana vou Gá, compartilhar. a tua, Ana. Eu vou fazer 1, 2, 3, aí vou fazer o print e a Júlia, gente vê tu se tá ficou aí? bom. Júlia. A Júlia foi uma grande parceira desde o Unibanco. Ela ficou no meu lugar lá quando eu Ingrid, saí do RI. Dani, Oi, Doris. Estou Oi. dirigindo aqui. Amália. Tu tá escabelada, por isso que não quer ligar a câmera? Não, estou dirigindo. Ah, não pode, não pode. Não é uma boa ideia, não agora. É. Mas o que eu queria dizer, eu não peguei o iniciozinho, mas assim, estou encantada, porque eu conheço a, sei lá, não vamos entrar em números, né? Mas O Unibanco desde 1990, né? nossa, não, isso não é bom falar essas coisas. É Mas bom? Sim, é tô com só- muito orgulho. Ah, verdade. A gente entra nesses módulos femininos, né, de não falar de idade, de tempo, etc. Nada, eu gosto, mas eu falo mesmo. Só aí. Entendeu? Você sabe que eu sou sua fã, adorei a apresentação. Obrigada. Não conhecia todas as suas facetas, tá? Tirou a foto, Ana? Vou ver agora se ficou boa. Pô, ainda tem que ver se ficou Eu, boa. eu, Claro que eu ficou amo boa. esse nosso conselho fiscal, hein? Sempre todo mundo Ponta presente, firme, hein, né? Maria? Que Presente, Todo né? mundo ponta firme aí. todo O mundo Valmir presente. estava aí também. O Valmir está aí, tá por aí. Mas Pessoal, eu excelente. vou ter que sair agora. Um beijo para todos. Adorei. Então, tá. Viu? Muito obrigada aí obrigada, hein? pela Obrigadão. oportunidade. Depois Obrigada. você tem Boa que vir noite, fazer. gente. Nós Muito temos que fazer uma obrigada. palestra para a Doris falar sobre o caso Americanas. Obrigada, Eu estou pessoal. estudando o case para dar aula sobre isso. Então, tá Obrigada, bom. Doris. Foi Obrigada por ótimo, compartilhar. Doris. Obrigada Obrigada. a todos. Tchau, tchau. Tchau, Um abraço. Tchau. tchau, tchau.